Galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre uma revolta do período do Brasil colonial, que foi a Inconfidência Mineira, né? Lembrando que durante todo o período colonial e nos períodos posteriores da história do Brasil, as revoltas elas foram muitas, tá? Elas foram muitas. A gente acaba estudando uma ou outra só, né, para o vestibular, que as provas acabam exigindo, e talvez a que ficou mais conhecida de todas tenha sido a Inconfidência Mineira, até por conta da figura de Tiradentes, né, que hoje, inclusive, é um feriado nacional. Tá? Mas vamos tentar entender o que foi esse movimento e por que ele ficou tão importante, e quando ele ficou tão importante. Lembrando então que, entenda uma coisa, né? As revoltas durante todo o período da história do Brasil, elas foram cotidianas nas mais diversas regiões do Brasil. A gente vê apenas uma ou outra. Tá? Então vamos lá. Para entender a Inconfidência Mineira, primeiro de tudo, a gente tem que entender o contexto histórico, tanto fora quanto dentro do Brasil naquele momento. As primeiras jazidas de ouro foram encontradas pelos bandeirantes, né, ali no finalzinho do século XVII, na passagem do século XVII para o século XVIII. E é durante aí 1740, entre 1740 e 1770, mais ou menos, é que a exploração de ouro na região de Minas Gerais teve o seu auge, teve o seu máximo, porque muito ouro foi encontrado nessa região durante esse período. Tá? Mas então, vamos lembrar, estamos falando aqui de século XVIII. Século XVIII é o famoso século das luzes lá na Europa, né? Onde na França, especialmente, as ideias iluministas, ideias de república, ideias revolucionárias, contra o absolutismo, começam a surgir. E elas chegam também no Brasil. Outro movimento que acontece muito marcante nesse período foi, no ano de 1776, a independência das 13 colônias inglesas que formaram os Estados Unidos da América. Também acabaram influenciando aqui no Brasil. E agora vamos trazer para o Brasil. Por que influenciaram essas ideias? Primeiro que já havia no século XVIII um desgaste muito grande entre Portugal e Brasil, entre a metrópole e colônia. Por quê? Porque a gente sabe que desde o início Portugal tentou explorar ao máximo, e manter à base da força ao máximo o Brasil como sua colônia. E na região de Minas Gerais, especialmente, porque desde que os portugueses chegaram aqui, eles procuravam metais preciosos. Até que na região de Minas Gerais encontraram muito ouro e até diamante, na região de hoje Diamantina. Então Portugal, que já tinha naquele momento, século XVIII, uma economia fraca, uma economia totalmente dependente das suas colônias, e uma dívida gigantesca já com a Inglaterra, principalmente a partir da assinatura do Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Metuim. Ou seja, Portugal utilizava muito desse ouro, inclusive que explorava daqui do Brasil, para pagar essa dívida. Muito do ouro foi para a Inglaterra. Tá? E a situação começou a complicar ainda mais. A gente sabe que a exploração já era muito grande, você tinha o quinto, que um quinto de todo o ouro que qualquer pessoa encontrasse era obrigatoriamente da coroa portuguesa, entre vários outros, o imposto de captação, imposto de acordo com o número de escravos que você possuía, enfim, eram diversos impostos sobre a região de Minas Gerais. A situação começou a complicar ainda mais quando a crise econômica em Portugal começou a se abalar. E para piorar a situação, a gente sabe que ouro é algo totalmente finito. Você explora, 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 vai chegar um momento que ele começa a se esgotar. E foi isso que começou a acontecer aqui no Brasil. A exploração de ouro foi tão intensa durante o século XVIII que chegou lá por volta de 1770, mais ou menos, esse ouro foi acabando. E a coroa portuguesa não aceitava essa situação. Achava que aquele ouro era infinito, jamais iria terminar. E para conseguir controlar ainda mais, o então rei de Portugal, na verdade, já desde 1750 em diante, ele tinha um ministro que ficou conhecido como Marquês de Pombal. Ele enviou esse seu ministro, esse homem de confiança, o Marquês de Pombal, aqui para o Brasil para tentar resolver essa situação do esgotamento das jazidas. Portugal achava que era contrabando, que o ouro não estava acabando. Realmente, o contrabando existia muito, A gente sabe da história do Santo do Paoco, que eles colocavam ouro em pó dentro de imagem de santo, contrabandeavam, mas de fato, naquele momento, o ouro estava se esgotando sim. Então, não aceitando essa situação, o Marquês de Pombal, aqui no Brasil, começa a controlar fortemente
a região de Minas Gerais. Começa a cobrar ainda mais impostos. Por exemplo, o quinto passa a ter um valor fixo anual de 100 arrobas, então todo mundo tinha que entregar 100 arrobas por ano para a coroa portuguesa. Só que o que acontecia? Se a jazida de ouro estava terminando, obviamente que as pessoas não conseguiriam atingir essa quantidade, que não era uma quantidade nem um pouco baixa. Então o que começa a acontecer? O Marquês de Pombal vai lá e coloca, né, a derrama. O que era a derrama? A cobrança forçada do ouro que você tivesse devendo. Então, se você não atingisse as 100 arrobas anuais, as tropas enviadas por Portugal, que foram criadas, na verdade, ali na região de Minas Gerais, para isso em específico, poderiam invadir sua casa e confiscar esse ouro que você estaria devendo à força. Caso não encontrassem ouro, eles poderiam confiscar qualquer bem seu. Poderiam, inclusive, pegar a sua casa para pagar essa dívida. Bom, vamos imaginar que isso não agradou nem um pouquinho o pessoal que vivia ali na região de Minas, né, da capitania de Minas Gerais. Então, a elite socioeconômica de Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa portuguesa. Começaram a fazer uma série de reuniões, né, a partir de 1770, mais ou menos em diante, começaram a realizar uma série de reuniões, né, entre eles para decidir o que eles iriam fazer. E é aí que entram as ideias iluministas, porque essa elite mineira, os filhos, né, na verdade, dessa elite mineira, eram pessoas que geralmente estudavam na Europa e voltavam. Então eles traziam essas ideias revolucionárias lá da Europa, as ideias iluministas. Alguns dos chamados inconfidentes, inclusive, né, desses setores da elite, tinham contato com Thomas Jefferson, um dos grandes líderes ali da independência das 13 colônias e formação dos Estados Unidos da América. Então, ideias de república, as ideias iluministas começam a surgir, né, no seio dessa elite mineira, que começa a conspirar e começa a desejar a proclamação da independência do resto do Brasil. Tá? Então os Inconfidentes, que eram setores da elite, não se esqueçam disso, porque a Inconfidência Mineira foi um movimento da elite mineira, começaram a tramar uma independência de Minas Gerais em relação ao resto do Brasil e, consequentemente, a Portugal. Criaram até aquela bandeira, né? Aquela bandeira com o triângulo vermelho, Libertas que será também, seria a bandeira da república que eles tinham a ideia de construir, que significa liberdade ainda que tardia. Então estava tudo planejado. Foram anos e anos, né, de planejamento. E aí é que entra a famosa figura, né, de José Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. E é curioso falar que o Tiradentes ele não estava longe de ser o principal líder da Inconfidência Mineira. Tá? Tínhamos vários outros nomes importantes, como o próprio Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, importantíssimos poetas brasileiros, tá? Entre outros. O Tiradentes acabou ficando mais famoso depois. Então o que acontece? Né? A Inconfidência Mineira ela não chegou nem a acontecer. Ficou nessa fase de conspiração, né, de reuniões. Por quê? Porque o movimento foi delatado. O movimento foi delatado, inclusive, por um dos líderes, por um dos inconfidentes. Tá? E por que essa delação acontece, né? Por Joaquim Silvério. Por que ele delata o movimento naquele momento? Porque era um cara que tinha muitas dívidas com a coroa portuguesa. Ele preferiu entregar todo o movimento, em troca, né, a coroa portuguesa perdoaria todas as suas dívidas. Enfim, ele acabou entregando tudo o que aconteceria, todo o planejamento, ele entregou para o Visconde de Barbacena, que era o superintendente a mando do rei de Portugal na região de Minas naquele momento. Entrega, né, os planos era a população, né, na verdade, na cabeça dos inconfidentes, o que aconteceria? No dia da cobrança da derrama, em 1789, eles fariam um movimento, eles se rebelariam contra a cobrança forçada. E eles acreditavam que, como era algo extremamente impopular, a derrama, eles conseguiriam a adesão da população de Minas Gerais. E acabariam, com o tempo, proclamando a independência em relação a Portugal. Fariam com que Portugal negociasse essa independência. Acabou não dando certo, né? Então o movimento foi delatado. Todos os líderes, os inconfidentes, né, foram presos nesse momento. Só que só um acabou sendo condenado à morte, que foi o Tiradentes. Alguns pontos aqui. Primeiro de tudo, Tiradentes não era um cara pobre, como por muito tempo se disse. Né?
O fato é, o Tiradentes era o mais pobre entre os líderes inconfidentes. Mas ele não era pobre. É um cara que tinha terras, né, tinha posses e chegou até a ter escravos. Então pobre ele não era. Agora, ele não era rico como os outros inconfidentes que estudavam na Europa, como eu disse. Então, por ter esse caráter um pouco mais popular, o Tiradentes ele era alguém conhecido ali naquela região, porque ele era um pouco de tudo, além de dentista, ele era alferes do exército, que é um cargo baixo do exército, tá? Ele era tropeiro, ele era comerciante, ele fazia um pouco de tudo aí para ganhar dinheiro. E ele frequentava muitos bares da região, acabava tendo contato mais com a população, diferente dos outros que ficavam só trancados em seus gabinetes, né, os outros setores da elite, os poetas, enfim. Com isso, o Tiradentes ele teve uma participação importante porque ele era a principal propaganda, digamos assim, das ideias republicanas, das ideias dos inconfidentes, porque era ele que tinha contato com a população mais simples da região de Minas Gerais. Então ele teve esse papel de propagandear as ideias. E quando os inconfidentes foram presos, ele assumiu que ele era o líder. Mas de fato ele não era o principal líder. Mas enfim, por ser o mais pobre, não ser de uma família tão importante, ele acabou então recebendo aí, digamos, o castigo exemplar, a mando da coroa, né, do Dom José I, que era o rei de Portugal naquele momento. Enfim, ele recebe o castigo exemplar, ele é levado para o Rio de Janeiro, enforcado no Rio de Janeiro, depois seu corpo esquartejado e as partes do seu corpo foram expostas na estrada entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais e a sua cabeça foi colocada hoje na atual Praça Tiradentes, lá em Ouro Preto, que na época era Vila Rica. Tá? Então perceba o seguinte, foi um movimento de elite que no momento ele não deu muito o que falar porque não chegou nem a acontecer. E ficou mais entre só a elite mesmo de Minas Gerais. E tudo isso aconteceu, né, no ano de 1789, que por curiosidade foi o mesmo ano da Revolução Francesa, né, do início da Revolução Francesa, mas os julgamentos, né, eles demoraram 3 anos. O Tiradentes ele foi morto 3 anos após sua captura em 1789. Tá? Depois, quando Deodoro da Fonseca lá na frente proclamou a República em 1889, eles buscaram alguém que pudesse ser transformado em herói nacional, alguém com ideias republicanas. Aí escolheram Tiradentes, né? Inclusive transformaram sua imagem na imagem de Jesus Cristo, colocando ele com barba, com cabelo comprido, né? Como se tivesse morrido por todos, pagado o pecado por todos, por ter lutado pela República, né? Hoje a gente sabe que é bem contestatório isso, né? Isso é bem complicado, porque o Tiradentes, por exemplo, ele não queria a República do Brasil, ele não queria abolir a escravidão, ele queria a independência ali de Minas Gerais, ele não queria abolir a escravidão, tá? Era também alguém ali que não era dos setores mais populares, não queria grandes mudanças dentro, assim, do quadro social, né, da população. Então, algumas coisas a gente pode contestar, mas foi apenas no início da República que se criou o mito do Tiradentes. E hoje muitas pessoas têm a ideia de que ele foi o grande líder e tudo mais, mas na verdade foi bem diferente disso. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.